e compreende a razão disso, verás que os bons efeitos que daí resultam estarão em exata proporção à tua descrença em relação à física e à tua fidelidade para com a metafísica divina, a tua confiança em que Deus é tudo, como as Escrituras declaram que Ele é. Para curar os doentes, é preciso estar familiarizado com as grandes verdades do ser. Os mortais não são mais materiais nas horas em que estão acordados, do que quando agem, andam, veem, ouvem, gozam ou sofrem, em sonho. Nunca podemos tratar a mente mortal e a matéria em separado, porque elas se combinam como uma só coisa. Abandona a crença de que a mente esteja, ainda que por certo tempo, comprimida dentro do crânio, e bem depressa tornar-te-ás mais varonil ou feminil. Compreenderás melhor do que antes a ti mesmo e a teu Criador. Mentalidade independente. Às vezes, Jesus chamava uma moléstia pelo nome, como quando disse ao menino epiléptico: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. A seguir consta que o espírito clamando, agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, evidência clara de que a doença não era material. Esses exemplos mostram as concessões que Jesus estava disposto a fazer à ignorância popular relativa às leis espirituais da vida. Muitas vezes, não dava nome ao mal que curava. A filha do príncipe da sinagoga, que julgavam morta, mas da qual ele declarou: não está morta, mas dorme, disse simplesmente: menina, eu te mando, levanta-te. Ao homem que tinha a mão errada, disse: estende a tua mão, e ela ficou sã como a outra. Dando nome às doenças, sabe-se que os remédios homeopáticos, que às vezes não contêm uma só partícula de medicamento, aliviam os sintomas da moléstia. O que é que produz a mudança? É a fé do médico e do paciente o que reduz os sofrimentos que o doente infligiu a si mesmo, e essa fé produz um novo efeito sobre o corpo. Do mesmo modo, se destruíres a ilusão de que há prazer na embriaguez, o desejo de bebidas alcoólicas desaparecerá. Os apetites e as moléstias residem na mente mortal, não na matéria. A ação da fé, assim também a fé, que coopera com uma crença nos efeitos curativos do tempo e da medicação, acalmará o medo e mudará a crença de moléstia em uma crença de saúde. Mesmo uma fé cega faz desaparecer os males corpóreos por algum tempo, mas o hipnotismo converte tais males em novas e mais difíceis formas de doença. A ciência da mente tende a correr para efetuar uma cura radical. Então, compreendemos o processo. Permanece o grande fato de que o mal não é mente. O mal não tem poder, nem inteligência, pois Deus é o bem, e portanto o bem é infinito, e tudo. Dizes que certas combinações materiais produzem doença, mas se o corpo material causa doença, pode a matéria curar o que a matéria causou? A mente mortal prescreve o remédio e o administra. A mente mortal planeja os exercícios e submete o corpo a certos movimentos. A não ser pela ação dos pensamentos dos mortais, aliás a mente mortal, não podem acumular-se gases gástricos e nenhuma secreção ou combinação de secreções pode produzir efeito. Combinações corpóreas, assim chamada mente mortal, envia suas mensagens por todo o seu corpo, mas essa assim chamada mente é ao mesmo tempo o mensageiro e a mensagem dessa telegrafia. Os nervos são incapazes de falar, e a matéria não pode responder à mente imortal. Se é só a mente que age, como pode um mecanismo ser automático? A mente mortal perpetua seu próprio pensamento. Constrói uma máquina, maneja e depois chama-a de material. Um moinho em movimento ou a ação de uma roda d'água não é outra coisa senão um derivado e uma continuação da mente mortal primitiva. Sem essa força, o corpo está desprovido de ação, e essa inércia mostra que aquilo que se chama vida mortal, é mente mortal, não matéria. Mecanismo automático, falando cientificamente, não a mente mortal da qual se possam fazer crenças materiais, que se originem da ilusão. Essa mente, por desacerto assim chamada, não é uma entidade. É apenas um conceito errado acerca da matéria, visto que a matéria não tem percepção. A mente única, Deus, não contém opiniões mortais. Tudo que é real está incluído nessa mente imortal. Força mental. Nosso mestre perguntou: como pôde alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Em outras palavras, como posso curar o corpo, sem começar pela assim confirmação numa parábola, chamada mente mortal, que governa diretamente o corpo?
Uma vez destruída a moléstia nessa assim chamada mente, o medo à moléstia desaparece, e portanto a moléstia fica completamente curada. A mente mortal é o valente que tem de ser subjugado antes que sua influência sobre a saúde e a moral possa ser eliminada. Vencido esse erro, podemos despojar o valente de seus bens, a saber, do pecado e da moléstia. Os mortais só alcançam a harmonia da saúde, à medida que rejeitam a discórdia, à medida que reconhecem a supremacia da mente divina e abandonam suas crenças materiais. Extirpa do pensamento perturbado a imagem da moléstia, antes que esta tome forma tangível no pensamento consciente, aliás, o corpo, e impedirás o desenvolvimento da moléstia. Essa tarefa se torna fácil, se compreendes que toda moléstia é um erro e não tem outro caráter ou tipo, a não ser aquele que a mente mortal lhe atribui. Elevando o pensamento acima do erro, ou moléstia, e lutando com persistência a favor da verdade, destróis o erro. Extirpa o erro do pensamento quando eliminamos a moléstia, por nos dirigirmos à mente perturbada, sem prestar atenção ao corpo, provamos que só o pensamento cria o sofrimento. A mente mortal governa tudo o que é mortal. Vemos no corpo as imagens dessa mente, do mesmo modo que em óptica vemos pintada na retina a imagem que se torna visível aos sentidos. A ação da assim chamada mente mortal tem de ser destruída pela mente divina para que surja a harmonia do ser. Sem o governo divino há discórdia, manifestada como pecado, doença e morte. A mente mortal sob controle. As escrituras explicam claramente a influência nociva do pensamento pecaminoso sobre o corpo. Até nosso mestre sentiu isso. Conta-se que em certas localidades ele não fez muitas obras prodigiosas por causa da incredulidade deles em relação à verdade. Todo erro humano é seu próprio inimigo e opera contra si mesmo. Nada faz na direção certa, e muito na errada. Se a assim chamada mente nutre paixões más e propósitos malévolos, então ela não cura, mas se engendra a moléstia e a morte. A mente mortal não cura se a fé na verdade do ser, que transmites mentalmente enquanto destróis o erro, causa uma quimicalização, como quando um álcali destrói um ácido, é porque a verdade do ser tem de transformar o erro a fim de produzir uma manifestação mais elevada. Essa fermentação não deve agravar a moléstia, mas deve ser tão indolor para o homem quanto para um líquido, visto que a matéria não tem sensação e só a mente mortal sente e vê materialmente. Efeito dos opostos àquilo que eu denomino quimicalização é a efervescência que se produz quando a verdade imortal está destruindo crença mortal errônea. A quimicalização mental traz à tona o pecado e a doença, obrigando as impurezas a desaparecerem, como no caso de um líquido em fermentação. O único efeito produzido pela medicina depende da ação mental. Se a mente fosse separada do corpo, poderias acaso produzir qualquer efeito sobre o cérebro ou sobre o corpo, aplicando um medicamento a qualquer dos dois? Pode um medicamento curar a paralisia, afetar o organismo, ou restaurar a vontade e a ação do cérebro e do cerebelo? A medicina e o cérebro, até que as gerações em progresso admitam a eficácia e supremacia da mente, é melhor que os cientistas cristãos entreguem a cirurgia, bem como o ajustamento de ossos fraturados e luxados, aos cuidados de um cirurgião, enquanto o sanador mental se cingirá principalmente à reconstrução mental e à prevenção de cirurgia hábil, ações. A ciência cristã é sempre o mais hábil cirurgião, mas a cirurgia é, dos seus ramos de cura, o último que será reconhecido. Todavia, não é senão justo dizer que a autora já tem em seu poder bem autenticados relatos de curas de ossos fraturados e de articulações e vértebras deslocadas, curas essas efetuadas por ela e por seus alunos tão só mediante a cirurgia mental. Aproxima-se a época em que a mente mortal abandonará sua base corpórea, estrutural e material, quando a mente imortal e suas formações serão percebidas na ciência e as crenças materiais não interferirão nos fatos espirituais. O homem é indestrutível e eterno. Algum dia chegar-se-á a saber que a mente mortal constrói o corpo mortal com os materiais mortais próprios dessa mente. Na ciência, nenhuma fratura ou deslocamento pode em realidade ocorrer. Dizes que acidentes, ferimentos e moléstias matam o homem, mas isso não é verdade. A vida do homem é a mente. O corpo material manifesta só aquilo em que a mente mortal crê, seja um osso fraturado, moléstia ou pecado. Vida indestrutível do homem. Dizemos que uma mente humana pode influenciar outra e, desse modo, afetar o corpo, mas raramente nos lembramos de que governamos nossos próprios corpos.
O erro, o mesmerismo, ou o hipnotismo, para usarmos o termo atual, ilustra o fato que acabamos de expor. O hipnotizador procura fazer crer a seus sujeitos que eles não podem agir voluntariamente e governar-se como deveriam. Se eles cedem a essa influência, é porque sua crença não está mais bem iluminada pela compreensão espiritual. Daí a prova de que o hipnotismo não é científico. A ciência não pode produzir ambas as coisas, a desordem e a ordem. Fica provado que o prazer ou a dor involuntários da pessoa sob o domínio hipnótico é uma crença sem causa real. O mal do mesmerismo. É assim que, por suas crenças, os doentes causaram seus próprios estados doentios. A grande diferença entre o mesmerismo voluntário e o involuntário consiste em que o mesmerismo voluntário é produzido conscientemente e deve causar, como de fato causa, sofrimentos a quem o pratica, ao passo que o automesmerismo é produzido inconscientemente, e é por seu próprio erro que o homem muitas vezes aprende. No primeiro caso compreende-se que a dificuldade é uma ilusão mental, enquanto no segundo acredita-se que o infortúnio é um efeito material. Num caso emprega-se a mente humana para eliminar a ilusão, mas no outro, recorre-se à matéria. Em realidade, ambos têm sua origem na mente humana e só podem ser curados pela mente divina. O malfeitor deve sofrer dominas a situação se compreendes que a existência mortal é um estado de auto-engano, e não a verdade do ser. A mente mortal está produzindo constantemente no corpo mortal os resultados de opiniões errôneas. E continuará a produzi-los até que o erro mortal seja privado de seus poderes imaginários pela verdade, que varre as teias de aranha da ilusão mortal. O estado mais cristão é o de retidão e compreensão espiritual, e esse é o mais apropriado para curar os doentes. Nunca faça surgir de sombrios presságios acerca da moléstia alguma nova descoberta, para depois dá-la a conhecer a teu paciente. Imaginar o poder do erro a assim chamada mente mortal produz tudo o que é dessemelhante da mente imortal. A mente humana determina a natureza de um caso, e o praticista melhora ou prejudica esse caso na proporção em que a verdade ou o erro influem em suas conclusões. A concepção e o desenvolvimento mentais da moléstia não são compreendidos pelo paciente, mas o médico deveria estar produção de moléstias, familiarizado com a ação mental e seus efeitos a fim de julgar o caso de acordo com a ciência cristã. Se um homem é beberrão, escravo do fumo, ou servo especial de qualquer uma das miríades de formas do pecado, deves enfrentar e destruir esses erros com a verdade do ser, mostrando a quem pratica o mal, o sofrimento que sua submissão a tais hábitos traz, e convencendo de que não há prazer real em falsos apetites. Uma mente corrupta manifesta-se num corpo corrupto. A luxúria, a malícia e todas as espécies de mal são crenças doentias, e só podes destruí-las destruindo os motivos perversos que as produzem. Se o mal cessou na mente mortal arrependida, embora seus efeitos ainda permaneçam no indivíduo, podes eliminar essa desordem à medida que a lei de Deus se cumpra e a reforma cancele o crime. O pecador sadio é o pecador empedernido. É preciso abandonar os apetites. A reforma produzida pela temperança e que se faz sentir por todo o nosso país resulta da cura metafísica, a qual corta toda árvore que não dá bom fruto. Essa convicção, de que não há prazer real no pecado, é um dos pontos mais importantes na teologia da ciência cristã. Deves despertar o pecador para essa nova e verdadeira interpretação do pecado, mostrar-lhe que o pecado não proporciona prazer algum. E esse conhecimento lhe fortalecerá a coragem moral e lhe aumentará a capacidade de dominar o mal e amar o bem. Reforma pela temperança. Curar os doentes e reformar os pecadores são uma só e a mesma coisa na ciência cristã. Ambas as curas requerem o mesmo método e são inseparáveis na verdade. O ódio, a inveja, a desonestidade, o medo e assim por diante, tornam doente o homem, e nem a medicina material nem a mente podem dar-lhe ajuda duradoura, nem mesmo ao corpo, a não ser que o melhore pecado ou medo, a raiz da doença, mentalmente, e assim o liberte de seus destruidores. O erro básico é a mente mortal. O ódio inflama as propensões brutais. A condescendência para com motivos e propósitos maus faz de qualquer homem que esteja acima do tipo mais baixo da espécie humana um sofredor desesperançado. A ciência cristã ordena ao homem que domine as propensões, que reprima com a bondade o ódio, que vença com a castidade a luxúria, com a caridade a vingança, e que com a honestidade derrote a falsidade.
Deves sufocar esses erros logo no início, se não quiseres abrigar um exército de conspiradores contra a saúde bem como contra a felicidade e o bom êxito. Eles te entregarão ao juiz, o árbitro da verdade contra o erro. O juiz te entregará a justiça, e a sentença da lei moral será executada contra a mente mortal e o corpo. Ambos serão algemados até que o último centavo seja pago, até que tenhas saldado tua conta com Deus. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O homem bom pode vencer finalmente seu medo ao pecado. Eis o que é inevitável ao pecado: destruir-se a si mesmo. O homem imortal demonstra o governo de Deus, o bem, no qual não há poder para pecar. Conspiradores mentais seria melhor estar exposto a todas as pragas da terra do que suportar os efeitos cumulativos de uma consciência culposa. Persistir conscientemente em fazer o mal, tende a destruir a capacidade de fazer o bem. Se não houver arrependimento pelo pecado e este não diminuir, precipitar-te-á para a ruína física e moral. És vencido pelas penalidades morais em que incorres e pelos males que elas acarretam. As dores do sentido pecaminoso são menos nocivas do que seus prazeres. A crença no sofrimento material faz com que os mortais recuem de seu erro, fujam do corpo para o espírito e apelem para fontes divinas, que estão fora deles mesmos. Arrependimento cumulativo. A Bíblia contém a receita para toda cura. As folhas da árvore são para a cura dos povos. Tanto o pecado como a doença são curados pelo mesmo princípio. A árvore simboliza o princípio divino do homem, e esse princípio está à altura de qualquer emergência, oferecendo plena salvação do pecado, da doença e da morte. O pecado há de render-se à ciência cristã quando, em lugar de costumes e ritos, o poder de Deus for compreendido e demonstrado na cura, tanto da mente como do corpo, dos mortais. O perfeito amor lança fora o medo. As folhas da cura, a ciência do ser desvenda os erros do sentido, e a percepção espiritual, auxiliada pela ciência, alcança a verdade. Então o erro desaparece. O pecado e a doença diminuirão e parecerão menos reais, à medida que nos aproximarmos do período científico, no qual o sentido mortal estará subjugado e tudo o que é dessemelhante da verdadeira semelhança desaparecerá. O homem moral não receia que possa ser coagido a cometer homicídio, e deveria igualmente não ter receio no tocante a moléstias. A doença diminuirá, resiste a um mal, ao erro de toda espécie, e ele fugirá de ti. O erro é oposto à vida. Podemos elevar-nos, e finalmente nos elevaremos, até que, em tudo, possamos nos valer da supremacia da verdade sobre o erro, da vida sobre a morte e do bem sobre o mal, e esse crescimento continuará até chegarmos à plenitude da ideia de Deus e não mais temermos adoecer e morrer. A desarmonia de qualquer espécie implica fraqueza e sofrimento, perda de domínio sobre o corpo. Resiste até o fim o apetite depravado por bebidas alcoólicas, por fumo, chá, café, ópio, só é destruído pelo domínio da mente sobre o corpo. Esse domínio normal adquire-se pela força e compreensão divinas. Não há prazer no embriagar-se, no converter-se num bobo ou num objeto apetites mórbidos, de repugnância. Disso, porém, fica uma recordação pungente, um sofrimento inconcebivelmente terrível para o amor próprio do homem. Soltar detestáveis baforadas de fumaça, ou mascar uma folha, que por natureza não oferece atrativo a criatura alguma a não ser a um verme nojento, é no mínimo repugnante. A escravidão do homem aos mais implacáveis senhores, a paixão, o egoísmo, a inveja, o ódio e a vingança, só é vencida por uma luta tremenda. Cada hora de atraso torna a luta mais dura. Se o homem não trunfa sobre as paixões, elas lhe arruinam a felicidade, a saúde e o valor humano. Então, a ciência cristã é a panaceia soberana, que dá força à fraqueza da mente mortal, força que provém da mente imortal e onipotente, e eleva a humanidade acima de si mesma, a desejos mais puros, ao poder espiritual e à boa vontade para com os homens. A panaceia universal que o escravo de desejos errôneos aprenda as lições da ciência cristã, e levará a melhor sobre esses desejos, subindo um grau na escala da saúde, da felicidade e da existência. Se a ilusão de ser, perdi a memória, contradiz-a. Nenhuma faculdade da mente se perde. Na ciência, todo ser é eterno, espiritual, perfeito, harmonioso em toda a ação. Esteja presente em teus pensamentos o modelo perfeito, e não seu oposto desmoralizado. Essa espiritualização do pensamento deixa entrar a luz e introduz na tua consciência a mente divina, a vida, não a morte.
Memória imortal. Há muitas espécies de insanidade. Todo pecado é insanidade em diferentes graus. O pecado escapa a essa classificação só porque seu método de loucura está de acordo com a crença mortal. O pecado, uma forma de insanidade comum. Toda espécie de doença é erro, isto é, a doença é perda de harmonia. Esse critério não se altera com o fato de que o pecado é pior do que a doença e que muitos dos que estão doentes não reconhecem nem descobrem que a doença é um erro. Existe uma insanidade universal da assim chamada saúde, que, através de todo o reino dos sentidos materiais, confunde a fábula com o fato, mas essa mania geral não pode, no diagnóstico científico, evitar que a certos casos individuais se aplique um nome específico de insanidade. Aqueles seres desgraçados que estão internados em manicômios, são apenas outros tantos exemplos claramente definidos dos efeitos prejudiciais da ilusão sobre as mentes e os corpos mortais. A suposição de que podemos curar a insanidade pelo uso de purgantes e narcóticos é, em si mesma, uma espécie benigna de insanidade. Podem os medicamentos, por sua livre vontade, ir ao cérebro e destruir aquilo que é chamado inflamação resultante de funções perturbadas, alcançando assim a mente mortal por meio da matéria. Os medicamentos não afetam um cadáver, e a verdade não distribui medicamentos através do sangue, para derivar deles um suposto efeito sobre a inteligência e os sentimentos. Um deslocamento do tarso produziria a insanidade tão perceptivelmente quanto faria uma congestão cerebral, se a mente mortal não pensasse que o tarso está menos intimamente relacionado com a mente do que o cérebro. Inverta-se a crença, e os resultados serão perceptivelmente diferentes. Os medicamentos e os lóbulos do cérebro. O pensamento inconsciente no substrato corpóreo do cérebro não produz efeito algum, e aquele estado do corpo que chamamos sensação na matéria é irreal. A mente mortal ignora-se a si mesma, ignora os erros que encerra e os efeitos que eles produzem. A matéria e o erro animado. Matéria inteligente é uma impossibilidade. Talvez digas, mas se a moléstia vinga na matéria, por que a senhora insiste em que a moléstia é formada pela mente mortal e não pela matéria? A mente mortal e o corpo combinam-se numa só coisa, e quanto mais a matéria se aproximar de sua forma final, o erro animado chamado nervos, cérebro, mente, tanto mais prolífica tenderá a ser em pecado e em crenças de moléstias. A mente mortal inconsciente, aliás a matéria, o cérebro, não pode impor condições à consciência, nem dizer, estou doente. A crença de que o substrato inconsciente da mente mortal, chamado corpo, sofra e assinale a moléstia, sem interferência dessa assim chamada mente consciente, é o erro que impede os mortais de saberem como governar os seus corpos. Imposição do erro. Acredita-se que a assim chamada mente mortal consciente é superior ao seu substrato inconsciente, a matéria, e o mais forte nunca cede a um mais fraco, a não ser por medo ou por livre escolha. Aquilo que é animado deve ser governado apenas por Deus. O homem real é espiritual e imortal, mas os assim chamados filhos dos homens mortais e imperfeitos são, desde o começo, contrafações que têm de ser abandonadas a favor da realidade pura. Os mortais despojam-se do que é mortal e revestem-se do novo homem ou homem irreal, na proporção em que compreendem a ciência do homem e procuram um modelo verdadeiro. A assim chamada superioridade. Não temos o direito de dizer que a vida depende agora da matéria, mas que dela não dependerá depois da morte. Não podemos passar nossos dias aqui na ignorância da ciência da vida, e esperar encontrar no além-túmulo uma recompensa por essa ignorância. A morte não nos fará harmoniosos e imortais como recompensa pela morte não é benfeitora, nossa ignorância. Se aqui não prestarmos atenção à ciência cristã, que é espiritual e eterna, não estaremos preparados para a vida espiritual no além. A vida eterna é esta, diz Jesus, diz que é, e não que será. E em seguida define a vida eterna como conhecimento atual acerca de seu Pai e de si mesmo, o conhecimento do amor, da verdade e da vida. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. As Escrituras dizem, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, o que mostra que a verdade é a verdadeira vida do homem, mas o gênero humano opõe-se a pôr em prática esse ensinamento. Vida eterna e atual. Cada prova de nossa fé em Deus nos torna mais fortes.
Quanto mais difícil parecer a condição material a ser vencida pelo espírito, tanto mais forte deverá ser nossa fé e tanto mais puro nosso amor. O apóstolo João diz: no amor não existe medo, antes, o perfeito amor lança fora o medo. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Eis aí uma proclamação definitiva e inspirada da ciência cristã. O amor lança fora o medo. A elucidação do tratamento mental. A ciência da prática mental não é susceptível de ser mal empregada. O egoísmo não cabe na prática da verdade, ou da ciência cristã. Se se fizer mau uso da prática mental, ou se dela se usar para qualquer propósito que não seja o de promover o justo modo de pensar e de agir, o poder de curar mentalmente diminuirá, até a capacidade curativa do praticista perder-se por completo. A prática científica cristã começa com a nota tônica da não temais, harmonia apresentada por Cristo: não temais. Disse Jó: aquilo que temo me sobrevém. Minha primeira descoberta concernente à prática do aluno foi esta: se o aluno chamava a moléstia silenciosamente pelo nome, enquanto argumentava contra ela, via de regra o corpo respondia mais depressa, tal como uma pessoa responde mais rapidamente quando é chamada pelo nome. Mas isso acontecia porque o aluno não estava perfeitamente ajustado à ciência divina e necessitava dos argumentos da verdade como lembretes. Se o espírito ou o poder do amor divino dá testemunho em favor da verdade, isso vem a ser o ultimato, o modo científico, e a cura é instantânea. Dando nomes a moléstias, consta que Jesus, certa vez, perguntou o nome de uma moléstia que os modernos chamariam de demência. O demônio, ou o mal, respondeu que seu nome era Legião. Então Jesus expulsou o mal, e o louco transformou-se e no mesmo instante ficou são. As escrituras parecem frisar que Jesus fez com que o mal se visse a si mesmo e assim se destruísse. Males expulsos. A causa promotora e base de toda doença é o medo, a ignorância ou o pecado. A moléstia é sempre provocada por um falso conceito mentalmente cultivado: não,